Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos lá, continuar aqui. Bom, gente, o primeiro módulo foi um módulo de apresentação da matéria, aqueles conceitos importantes, iniciais, alguns eu vou repisar aqui novamente. O segundo módulo já fala especificamente sobre a organização administrativa, a centralização, a descentralização, a concentração, a desconcentração, que são fenômenos administrativos, a organização administrativa da União direta e a administração indireta. Então vamos aí. Bom, vamos aqui logo começando a grifar, né? A organização administrativa é o capítulo do direito administrativo que estuda a estrutura interna desta administração pública. Seus órgãos públicos, a Polícia Militar é um exemplo, mas a Polícia Civil, a PRF, os ministérios, secretarias, né, também são exemplos. As pessoas jurídicas, que você já sabe que são as entidades, e que compõem o chamado tripé da administração pública. É claro que está faltando aqui a terceira parte do tripé, que são os agentes públicos, né? Mas nós já conversamos aqui e está subtendido aqui, certo? Bom, essa organização administrativa existe em todos os níveis. E aqui você pode observar aqui, ó. Nossa administração pública, ela está presente em todos os níveis. O nível federal, o distrital, o estadual e o municipal. Nós já tínhamos conversado. Isso aqui é uma coisa importante também de vocês analisarem aí. Não existe hierarquia entre as administrações. Então, se você trabalha na administração federal, você não está acima de quem trabalha no estadual. Se você é um policial militar, você não está acima de um guarda municipal, porque não existe hierarquia entre essas administrações, tá certo? Bom, veja o exemplo aí, não existe hierarquia entre um policial federal e um policial militar. Não existe hierarquia aí. Claro que dentro das administrações, é claro que existe, né? Existe inclusive o poder hierárquico, o princípio da hierarquia, que é um princípio da administração pública. Note bem, normalmente a administração pública, vocês já sabem, é representada pelo nosso poder executivo, desempenha a função típica de administrar. Esse poder tem como função típica, constitucional, administrar a coisa pública, o erário público, o dinheiro público. Mas também desempenha funções atípicas, até aí conversamos, né, sobre esses tópicos aqui. Deixa eu só, pronto, deixa eu apagar aqui que fica muito escuro. Pronto, vou colocar aqui mesmo o convencional, certo? Bom, vamos continuar aqui. Note bem 2, a expressão administração pública abarca diversos conceitos. Atenção aí, importante. Então, eu coloquei bem aqui. Quando você vai conceituar a administração pública, os autores, normalmente, eles adotam um duplo conceito, 2 pontos de vista. Existe o conceito formal, orgânico ou subjetivo, atenção aí, conceito formal, orgânico ou subjetivo. As iniciais formam essa palavrinha aqui, FOS. Formal, orgânico ou subjetivo. E existe o conceito material, objetivo ou funcional. As iniciais formam a palavra MOF. Então, FOS e MOF. Muito importante, você cria essas conexões, esses gatilhos, para ajudar você a resgatar a informação que está no seu cérebro. Então, você vai criando esses... É muito típico, quem trabalha com concurso público quase sempre usa, né, esses mecanismos. Qual é a diferença entre os dois conceitos? Isso aqui é bem simples. O conceito formal, orgânico ou subjetivo leva em consideração quem faz a administração pública. E o conceito material, objetivo ou funcional é o que é feito por ela. Certo? Quem faz a administração pública? Você vai ver que está lá no Decreto-Lei 200/67, que é muito importante.
Veja que é de 67, né? Já tem aí 58 anos e ainda está valendo. Esse decreto que divide a administração pública em administração direta ou centralizada ou a administração indireta ou descentralizada. Aí vem os dois fenômenos, né? Aí você tem centralização, descentralização. Existe também a concentração e a desconcentração. Espera aí que no momento certo eu vou passar o bizu para vocês. Então, essa administração pública no sentido formal, orgânico ou subjetivo, ou seja, quem faz, leve em consideração o que está aqui. A nossa administração pública direta centralizada ou indireta ou descentralizada, certo? Normalmente, os autores, quando vão colocar a administração pública neste sentido aqui, ele coloca as iniciais maiúsculas. Normalmente, quando vão adotar esse de baixo aqui, que é o conceito material, objetivo ou funcional, as iniciais são minúsculas. É apenas um acordo, digamos assim, de quem escreve nessa área para saber diferenciar quando é um sentido e quando é outro. Bom, essa parte aqui envolvendo o que a administração pública faz, leve em consideração a essa outro bizu aqui, que é o pós-fim. O pós-fim é uma palavra que ajuda a resgatar as 4 atividades prestadas pela administração pública. PO, atividade de polícia, né? Muito importante. Relacionada aí ao nosso poder de polícia, que é um poder de polícia ou administrativa ou a polícia judiciária, né? Polícia militar, polícia administrativa, polícia civil é uma polícia judiciária, certo? Aliás, a maior quantidade de órgãos que dispõe do chamado poder de polícia diz respeito aí a essa divisão chamada de polícia administrativa. A polícia administrativa age de forma preventiva, de forma ostensiva, mas também pode adotar a forma repressiva em suas ações. Esse S aqui é uma atividade conhecida pela administração, a prestação de serviços públicos, energia, telefonia, transporte aéreo, ônibus, a educação, saúde, cultura, enfim, toda essa área, né, que a administração pública tem a obrigação de prestar. Além disso, você tem o F, e aí, no nosso material, eu coloco aqui para vocês, ó. F vem de fomento. Fomento é incentivo. Uma das atividades prestadas pela administração pública é a transferência de renda. É quando ela empresta, por exemplo, dinheiro a uma pessoa que vai fazer uma faculdade privada e empresta o dinheiro a ela, faz um financiamento e depois ela tem que devolver este financiamento. Aliás, isso é uma curiosidade, muita gente está negativado, está no cadastro de inadimplentes, está na dívida ativa da União porque não pagaram o FIES, que o FIES é um financiamento capitaneado aí pela Caixa Econômica Federal. Então, muitos, infelizmente, perderam seus empregos, a pandemia contribuiu diretamente para isso, não puderam, então, arcar com as obrigações e acabaram, né, tendo seus nomes lá no cadastro inadimplente. Você sabe que se tiver seu nome lá, você não pode assumir cargo público. Então, cuidado, hein? Se seu nome está no CADIM, tome cuidado, que é a dívida ativa, certo? Você também tem esse Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, e temos outras formas também de transferência de renda, tá? Então, isso não é um favor que a administração faz, é uma das obrigações, uma das atividades que ela precisa fazer. E o IN vem de intervenção, intervenção no domínio econômico. No Rio de Janeiro nós tivemos uma situação delicada lá, ainda continua uma situação muito delicada no que diz respeito à segurança pública, e a União, através do Exército Brasileiro, já fez uma intervenção durante um determinado tempo ali, né? Vocês sabem disso. Então essas são as atividades prestadas pela administração pública, é o que eu boto um cuidado
Cuidado, porque os serviços públicos também podem ser prestados por particulares. Não é só a administração pública que presta o serviço público, não. Os particulares também. Nós vamos ver, quando analisarmos aí a descentralização, que existe a descentralização por colaboração ou delegação. No caso dos concessionários, permissionários e autorizatários. Nós vamos ver mais à frente, um pouco mais à frente, sobre esse aspecto. Então, o serviço público não é só prestado pela administração particular, também pode ser chamado a prestar esse serviço. Bom, no que diz respeito à administração pública no âmbito federal, e acaba se estendendo também para os outros níveis, como eu falei a vocês, existe aí o Decreto-Lei número 200/67, que dispõe sobre a organização da administração pública federal. Essa divisão aí trouxe na época a reforma administrativa. Então vamos ler, é muito importante esse decreto e já de antemão nos traz algumas definições importantes aqui. Artigo 1º, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Âmbito federal. Porque se for no âmbito estadual, será realizado pelo governador, é isso? Governador de Estado, que tem o vice, claro, e seus secretários, ministros, somente em âmbito federal. Âmbito estadual, nós temos os secretários, certo? É o chamado primeiro escalão. Se estamos falando de município, obviamente sai o governador e entra o prefeito, né? Os prefeitos, auxiliados também pelos seus secretários. Artigo 2º, o Presidente da República e os ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional. Competência está ligada às atribuições legal e regulamentar com auxílio dos órgãos que compõem a administração federal. Aqui, nós estamos falando desse detalhe aqui, ó, que a administração direta ela é composta dos entes políticos do Estado, mais os seus órgãos. E aqui você pode incluir os ministérios, né? No âmbito federal. Você pode incluir as secretarias em âmbito estadual e municipal. Também tem secretarias no âmbito federal, tá? Mas o primeiro escalão, quando falamos primeiro escalão, nós temos aí no âmbito federal a Presidência da República e lá os ministros, né? Em âmbito estadual e municipal, governadoria, a questão da prefeitura e os seus secretários. Artigo 3º, respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo, estabelecida no respectivo artigo e inciso aqui, o Poder Executivo regulará a estruturação e atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal. A administração federal compreende, pronto. Então nós vamos observar o que eu coloquei aqui. A administração direta, que se constitui de serviços integrados da estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, atenção, federal. Porque se for a estadual, não é a Presidência da República, é a Governadoria do Estado. Tá? Ou se fosse município, a Prefeitura, o Gabinete do Prefeito, enfim. A administração indireta, será que cai na prova? Cai. A administração indireta, por sua vez, é composta de 4 personagens, que aqui tem uma palavrinha para identificá-los. O FASE. F de fundação pública, A de autarquia, S de sociedade de economia mista, E de empresa pública, o famoso FASE, que você pode observar claramente aqui, certo? Então, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, a gente vai saber diferenciar cada uma delas depois. Importante aí é saber que elas fazem parte da indireta. Esse aqui é show de bola, hein? Esse aqui, vou até dar um destaque aqui. Muito importante, assim como esse aqui também. As entidades, deixa eu botar aqui novamente. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao ministério em cuja área de competência estiver enquadrada a sua principal atividade. Cada entidade dessa, da indireta, seja autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública, estão vinculados a um órgão da administração direta.
Por exemplo, o INSS, que é uma autarquia, faz parte da indireta. E existe um vínculo entre o INSS e o Ministério lá da Previdência. Então, existe um vínculo entre o órgão da direta e a administração indireta. Não estou falando de hierarquia. Anota aí. Não existe hierarquia entre a administração direta e a indireta. O controle que existe aí é o controle por vinculação. Tanto é que você está vendo aí que existe esse nome. Não existe o controle hierárquico entre a administração direta e indireta. Existe o controle por vinculação. A doutrina chama esse controle por vinculação com outros nomes, como supervisão ministerial, chama também controle finalístico, como também chama de tutela administrativa. Então, são sinônimos, né? Aí trazidos pela doutrina. Bom, uma nota do professor aqui, não existe hierarquia entre a administração direta e indireta e está aqui o que eu falei sobre a vinculação, supervisão da administração. Aqui também é o que nós ressaltamos, né? Em nível estadual e nível municipal, né? Falamos aqui para vocês. Então aqui já falamos. Ok? Bom, deixa eu ver mais uma coisinha aqui. Vamos à questão dos fenômenos administrativos. Então chegamos aos fenômenos administrativos. Aqui no caso, eu não fiz, tá? Eu não coloquei. Mas eu vou apagar esta parte agora aqui, tá certo? Vou fazê-la agora. E nesta parte aqui, a gente vai colocar a questão dos fenômenos. Vamos fazer agora aqui para vocês. Esses fenômenos administrativos são divididos em 4. Tá? Nós temos a desconcentração, nós temos a concentração, nós temos a descentralização e nós temos a centralização. Eu vou dar o bizu aqui, direto na veia, como dizem, para você não trocar. Então, desconcentração, vocês aumentam as duas letras, CO, para vir o bizu. O bizu é o quê? Na desconcentração, cria órgão. Na desconcentração, cria órgão. Na concentração, promove a extinção do órgão. Simples assim. Então, se a questão disser que está sendo criada um órgão, uma secretaria, um ministério, um departamento, uma superintendência, um grupamento, um grupo, um batalhão, não importa, são órgãos. Então, se a questão disser que está sendo criado um órgão, beleza, já estamos diante aí da chamada desconcentração. O bizu aqui, ó, cria órgão. A desconcentração é um fenômeno interno de distribuição de competências. E quando acontece a desconcentração, existe aqui um controle hierárquico. O órgão que foi criado fica subalterno, né? Subordinado ao órgão que o criou. No caso de Fortaleza, nós temos aqui as regionais. As regionais são secretarias. Então, o município de Fortaleza, quando decidiu criar as secretarias executivas regionais, estamos aí diante de uma desconcentração. Do mesmo jeito, se a Polícia Militar quiser criar novos batalhões, novos grupamentos, uma criação do grupamento Raio, ali foi uma desconcentração. Por quê? Porque está se criando órgão. E o controle hierárquico é bem claro, né, nessas situações. No caso da regional, como por exemplo,
cada regional daquela é um órgão subordinado ao gabinete do prefeito, que é o órgão principal. Então, está aqui o bizu. Se a questão falar de fenômeno interno de distribuição de competências, criação de órgão, controle hierárquico, não tem medo de errar. E aqui é o fenômeno inverso. Se a questão disser que está sendo extinto o órgão, estão fazendo uma fusão dos órgãos, aglutinando os órgãos, né? Então, já é a dica. É concentração, que é o fenômeno inverso do de cima. Temos a descentralização. Eita, rapaz. Na descentralização, o que é que nós temos? Nós não temos a criação de um órgão, estamos na criação de uma entidade. A entidade são as pessoas jurídicas. Se a questão disser que está sendo criada uma pessoa jurídica, uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, pode marcar uma descentralização. Mas cuidado, cuidado. Tá? Descentralização, você tem dois tipos. A descentralização por outorga ou a descentralização por delegação. Essa outorga também é conhecida, descentralização por serviço, e a delegação também é conhecida como delegação por colaboração, ou descentralização por colaboração. Por que tem que tomar cuidado? Porque essa de baixo aqui não é administração pública. Essa aqui é aquele exemplo que eu dei a vocês, dos particulares que estão prestando serviço público em nome do Estado. Os concessionários, como é o caso das TVs, das rádios, empresa de ônibus, telefonia, energia elétrica, nós temos vários, né? Concessionários que hoje prestam serviços que não são exclusivos do Estado. Você tem os permissionários, como é o caso dos táxis, dos mototáxis, daquele pessoal que trabalha no mercado central, no mercado dos peixes, aquele pessoal que trabalha nos terminais de ônibus, enfim, nós temos vários exemplos de permissionários. Os autorizatários, bancas de revista, os despachantes, certo? Você tem os motoristas de aplicativo, então também temos vários exemplos. Então cuidado que este pessoal não é administração pública, tá? Eu vou ter depois oportunidade de detalhar mais isso para vocês. Só é administração pública essa aqui, por outorga. Essa aqui, ela é uma administração descentralizada, essa é a administração indireta, tá? Também, não esqueçam duas coisas, né? Primeiro, que na questão da outorga, a administração pública cria ou autoriza a criação de uma entidade. E ao fazer isso, transfere para ela a titularidade do serviço e também a execução desse serviço. Diferentemente daqui, na delegação, a titularidade continua sendo do Estado. O que é transferido ao particular? Apenas a execução, beleza? Então, eu vou depois voltar, né? Outros vídeos a ressaltar isso aqui para vocês, tá bom? Aqui no quadro ali, concentração, desconcentração. E aqui já é órgãos, né? Que é o próximo assunto. Aqui não tem a descentralização, mas tem aqui no quadro, né? Descentralização, falamos, centralização é o fenômeno inverso aqui, né? A centralização é a extinção da entidade. A MC, por exemplo, é uma entidade, é uma autarquia. No dia que o município de Fortaleza não quiser mais que a MC exista, através de uma lei ela pode extinguir. E ao fazer isto, se está centralizando. Então é muito importante que vocês não troquem esses conceitos, tá? Não troquem os conceitos de concentração, desconcentração, descentralização e centralização. Só é administração pública indireta, só é administração pública no caso da descentralização por outorga ou
serviço, perfeito? Fechando aqui esse nosso vídeo, eu quero também lembrar rapidamente a questão dos órgãos. O próximo vídeo já vai ser órgãos, né? Lembre-se que não tem órgãos somente na administração direta. A indireta também tem órgãos. Aqui eu havia apagado. A indireta também tem órgãos, tá, gente? Como assim, gente? Por exemplo, o Banco do Brasil faz parte da indireta. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Mas as agências do Banco do Brasil são órgãos. Certo? O INSS é uma autarquia. Mas as agências do INSS, que são espalhadas aqui pelo Brasil, são órgãos. Então, o que eu quero, antes da gente fechar esse vídeo, os órgãos públicos, que é o próximo assunto, não fazem parte apenas da administração direta. Eles também estão presentes na administração indireta. Agora, os mais importantes, os principais, com certeza, fazem parte da administração direta. Todos aqueles órgãos do Sistema de Segurança Pública, do artigo 144, todos ali fazem parte da administração direta. Beleza, gente? E é isso aí. Com isso, nós fechamos mais um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando. E lembrando que, terminado aqui o módulo, a gente vai fazer alguns exercícios para consolidar a informação, tá? Tem que escrever, tá, gente? O que eu estou colocando aqui, você tem que escrever. As conexões neurais, elas só acontecem quando você pega, segundo os especialistas, você pega a sua caneta e escreve. Se você ficar só ouvindo o professor, só ouvindo aí, o seu grau de compreensão vai ser mínimo. E você não vai conseguir pegar essa informação e colocar na sua mente. Então, segue o tio aqui, que o tio sabe o que está dizendo. Valeu, pessoal. Um abraço e até o nosso encontro, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto.